Ok, vamos iniciar agora o bloco 6 da aula 5, tá? Vamos falar sobre a prescrição de ilícitos contra a administração pública, previsto no artigo 37, parágrafo 5º da Constituição Federal. Então, vamos falar especificamente desse tema e depois tentar falar sobre a responsabilidade civil no parágrafo 6º do artigo 37. O artigo 37, parágrafo 5º, ele prevê uma coisa chamada prescrição de ilícitos prejudiciais ao erário. Então, se a pessoa pratica uma conduta contra o erário que cause prejuízo ao erário, essa conduta a conduta dessa pessoa, por causa dessa conduta, essa pessoa deverá ser responsabilizada dentro da administração pública, beleza? Ok. Só que a lei poderá estabelecer prazos de prescrição, prazos que, após o decurso desse prazo, a pessoa não poderá mais ser responsabilizada, tá bom? Beleza? Então, assim, os prazos de prescrição de ilícitos prejudiciais ao erário devem estar previstos em lei. E o infrator pode ser um agente público ou pode não ser um agente público, beleza? Então, assim, qualquer prejuízo causado ao erário, seja causado por agente público, seja causado por pessoas que não são agentes públicos, né? Esses prejuízos deverão ser ressarcidos, tá beleza? Deverão ser ressarcidos porque é um ilícito. Causar prejuízo à administração é um ilícito prejudicial ao erário. Beleza? Ok. Só que é o seguinte, a lei vai fixar um prazo de prescrição para o poder público ingressar com uma ação contra a pessoa que causar o prejuízo ao erário. Beleza? Ok? Tranquilo. No entanto, o texto constitucional estabelece uma exceção. Algumas ações de ressarcimento não têm prescrição, tá? Outras têm prescrição. Então, algumas ações de ressarcimento ao erário são imprescritíveis, né? Algumas são imprescritíveis. Agora, existem outras ações que têm um prazo de prescrição, sim, tá bom? Então, se o prazo de prescrição for esgotado, o poder público não poderá ingressar com a ação de ressarcimento contra a pessoa que causou o dano ao erário, né? Então, existem duas hipóteses aí. Uma hipótese, que é a regra, o poder público terá um prazo para ingressar com a ação contra a pessoa que causou prejuízo ao erário. E a outra hipótese é a exceção, em que o poder público não terá prazo, poderá ingressar a qualquer tempo contra a pessoa que causou prejuízo ao erário. Beleza? Então, assim, eu vou citar dois exemplos para você entender que, em alguns casos, existe a imprescritibilidade de ação de ressarcimento, em outros, existe a prescritibilidade, né? Ou seja, tem casos que que existe a prescrição, tem casos que não existe a prescrição, tá bom? Aqui, ó. Exemplo número 1. É imprescritível a ação de ressarcimento por ato doloso de improbidade administrativa. Tá? Então, se o cara pratica um ato doloso de improbidade administrativa, como enriquecimento ilícito, prejuízo ao erário, que é tipificado como ato de improbidade administrativa, o poder público pode pedir o ressarcimento independentemente de prazo, tá bom? Pode passar 5 anos, 10 anos, 20 anos, 15 anos, 100 anos, 200 anos, 300 anos. Pode passar o prazo que for, o poder público poderá pedir o ressarcimento dos prejuízos causados ao erário, desde que sejam causados por ato de improbidade administrativa doloso, tá bom? Então, existe a possibilidade de imprescritibilidade da ação de ressarcimento? Existe, mas tem que ter dois requisitos básicos. Primeiro,
A conduta praticada que causou prejuízo ao erário tem que ser uma conduta prevista na lei de improbidade administrativa como ato de improbidade administrativa. Tá? Esse é o primeiro requisito. Segundo requisito, a conduta tem que ser uma conduta dolosa. Tá? Não, tem que ser uma conduta prevista como ato de improbidade, mas tem que ser dolosa. Tem que ser a vontade, a própria vontade do agente público. Beleza? Ok. Quer ver um exemplo? Cidadão, aquele exemplo do prefeito. Né? O prefeito, ele tem que cobrar um imposto sobre serviços municipais, ISS, de 100 milhões contra uma empresa. Então, se o prefeito isentar a empresa não vai pagar 100 milhões. Se o prefeito não isentar, continuar cobrando normal, aí a empresa tem que pagar 100 milhões. A empresa vai ter um prejuízo aí de 100 milhões. Beleza. Então o prefeito vai lá na empresa, no dono da empresa, e fala o seguinte: eu vou isentar vocês, mas aí vocês me pagam aí 5 milhões, depositam 5 milhões na minha conta. Aí o empresário deposita 5 milhões na conta do prefeito e o prefeito isenta a empresa e a empresa não vai ter que pagar 100 milhões de ISS. Significa dizer que a empresa pagou 5 milhões, deixou de pagar 95 milhões. Teve uma economia de 95 milhões, sendo que ela teria que pagar 100 milhões. Beleza. Isso é um ato de corrupção passiva. O prefeito praticou um ato de improbidade que é também corrupção passiva tipificada como crime. Então, o ato dele é tanto improbidade quanto crime. Tá beleza? Ok. Então, perceba que o prefeito era a vontade dele receber os 5 milhões. Era a vontade dele praticar corrupção passiva. Né? Ele quis aquilo. Tá bom? Então, assim, o prefeito, ele deverá ressarcir os 5 milhões? Sim, deverá ressarcir os 5 milhões. Agora eu te pergunto, o Estado tem um prazo para entrar com essa ação de ressarcimento contra o prefeito? Resposta: não. O Estado pode entrar a qualquer tempo. Não existe um prazo de prescrição, porque se trata de um ato de improbidade, porque se trata de um ato de improbidade doloso e porque esse ato doloso causou prejuízo ao erário. Então, a ação de ressarcimento, nesse caso específico, de forma excepcional, é imprescritível, não tem prazo. Beleza? Agora vamos ver uma outra situação. Ó, temos essa outra situação aqui que eu vou colocar na regra, tá? Isso aqui é a regra. Olha a regra aqui, ó. Beleza, essa aqui é a regra. Opa, voltando aqui. Ó, a regra é essa aqui, ó. A lei vai dizer qual é o prazo de prescrição para ilícitos prejudiciais ao erário. Esta é a regra. Então, exemplo. É prescritível a ação de reparação de danos à fazenda pública decorrente de ilícito civil. Olha aqui, ó. João estava dirigindo o seu carro. João é um particular, tá? Estava dirigindo no trânsito lá. E por descuido seu, acabou batendo em um veículo oficial da União, causando prejuízo de 10 milhões ao erário. A União terá um prazo prescricional de 5 anos para cobrar os prejuízos causados por João. Né? Então, a União pode entrar com ação contra João para receber os 10 mil reais que teve de prejuízo? Pode, mas a União tem que ingressar com essa ação no máximo em 5 anos depois do prejuízo. Tá beleza? Então, se o prejuízo foi em 2010, em 2016 a União não pode entrar mais com essa ação, porque a ação vai estar prescrita. Perceba que João nem é agente público. João causou um prejuízo porque é normal esse tipo de prejuízo. Um acidente de trânsito é uma coisa extremamente normal, pode acontecer. João pode ter culpa ou não. João
se envolveu em um acidente, ele é o culpado? Beleza. Vai ter que pagar? Vai, só que tem um prazo de 5 anos para cobrar. O João, se passar 5 anos e a administração pública não cobrar nada de João, o João não precisa mais pagar. Belezinha? Tranquilo? Ok. Agora é o seguinte, perceba que essa é a regra, tá bom? Perceba que essa é a regra. Agora, temos exceções em que não haverá prescrição, o Estado poderá cobrar independentemente de prazo? Sim, existe essa hipótese, né? Que é o caso que eu te falei aí, de algumas ações de ressarcimento que são imprescritíveis, o caso da ação de ressarcimento por ato danoso de improbidade administrativa. Então perceba que quando se trata de uma improbidade administrativa, aí o buraco é mais embaixo, aí é uma coisa mais grave, né? E se essa improbidade administrativa foi dolosa, aí é mais grave ainda, tá bom? Então perceba que o caso do João aqui, o caso do acidente de trânsito, é um caso simples, caso que é normal. Agora, o caso da improbidade administrativa é um caso gravíssimo, por isso é imprescritível, beleza? Eu vou citar mais um exemplo aqui que eu coloquei no material, inclusive, ó. É imprescritível a ação de ressarcimento por ato doloso de improbidade administrativa. Aí vem aqui, ó, o exemplo do Pedro, ó. Auditor fiscal Pedro solicitou 20 mil para aliviar uma sociedade empresária que teria de pagar débitos fiscais superiores a 40 mil. Beleza. Nessa operação, a sociedade pagou apenas 5 mil de débitos ao fisco e mais a propina de 20 mil para o auditor fiscal, resultando num prejuízo de 35 mil reais ao erário e um benefício financeiro a Pedro de 20 mil. Né? Então, assim, a empresa tinha que pagar 40 mil de tributo. O auditor fiscal estava auditando a empresa lá, estava fiscalizando a empresa e falou, olha, é o seguinte, você tem que pagar 40 milhões de tributos aqui. Mas eu, como auditor fiscal, posso aliviar a sua situação se você me pagar 20 mil. Então, o auditor chegou e falou, olha, é o seguinte, empresário, você vai ter que pagar 40 mil, faz o seguinte, paga 20 mil para mim, paga 5 mil de tributo, tá tudo certo, você vai gastar só 25 mil, sendo que você teria que gastar 40. Você vai ter uma economia aí de 15 mil. Aí, essa conduta é dolosa porque o agente solicitou a propina, praticou corrupção passiva, é a vontade dele praticar isso. O auditor teve um enriquecimento ilícito e causou um prejuízo para a administração. A administração poderá cobrar esse prejuízo contra o auditor fiscal independentemente de prazo. Independentemente de prazo. Beleza? Porque isso aqui é uma situação muito mais grave do que aquele caso do acidente lá de João. Né? A situação do auditor Pedro é muito mais grave do que a situação do motorista João lá, que acabou se envolvendo num acidente. É muito mais grave. Então, o caso de João tem um prazo, o caso de Pedro não tem prazo, é imprescritível. Ok? Beleza, espero que você tenha entendido essa situação daqui da prescritibilidade, da imprescritibilidade. Tá bom? Lembrando que os casos de prescritibilidade têm de estar previstos em lei. Tá ok? Agora sim, para finalizar o parágrafo 5º, eu devo falar uma pequena observação para vocês. Tá? É o seguinte, esses dois casos, né, o caso de imprescritibilidade e o caso de prescritibilidade, estão previstos expressamente em julgados do Supremo Tribunal Federal, nos quais foram fixadas teses em repercussão geral que são precedentes obrigatórios, ok? Então, assim, o Supremo já bateu o martelo fixando uma tese no sentido do que eu expliquei para vocês, que existem ações imprescritíveis e que existem ações prescritíveis, tá? Então, aqui, ó, o caso do João, né, ato ilícito que causa prejuízo ao erário, ato ilícito civil simples, comum, está previsto no recurso extraordinário 669069 de 2016, foi julgado em 2016. O Supremo já bateu o martelo, falou que é prescritível sim. E o Supremo já bateu o martelo também, falando que nos casos de ato doloso de improbidade administrativa, a ação de ressarcimento é imprescritível, não tem prazo.
E isso está no recurso extraordinário 852475 de 2018. Foi julgado em agosto de 2018. Não tem nenhum ano que foi feito esse julgamento, tá bom? Nós estamos em julho, né? Então não tem nenhum ano. Ok. Vamos fazer o seguinte, então. Vamos finalizar o bloco. Espero que você tenha entendido o artigo 37, parágrafo 5º. Aliás, finalizar o bloco não, nós ainda temos tempo. Vamos para o parágrafo 3º do artigo 37. Já falamos do parágrafo 5º. Vamos para o parágrafo 3º. Parágrafo 3º não. Parágrafo 6º, que fala da responsabilidade civil, tá? Agora é o seguinte, eu vou ler o parágrafo 5º. Vou ler o parágrafo 5º, tá? Ó, parágrafo 5º do artigo 37. Antes de eu falar do parágrafo 6º, vou ler o parágrafo 5º. A lei estabelecerá os casos de prescrição para ilícitos praticados por qualquer agente servidor ou não. Beleza. A lei vai estabelecer esses prazos. É o caso do Joãozinho lá do acidente, né? Que causem prejuízos ao erário, seja servidor ou não. O infrator pode ou não ser servidor. Aí vem a parte final. Ressalvadas as respectivas ações de ressarcimento. Tá bom? Então, o texto falou ressalvadas as respectivas ações de ressarcimento. Tá? Então, se a questão estiver cobrando a literalidade desse artigo aqui, tá certo. Agora, dependendo da interpretação da questão, você tem que saber que algumas ações de ressarcimento são imprescritíveis, que é o caso do ato doloso de improbidade. Outras ações não são imprescritíveis. Na verdade, obedecerão um prazo de prescrição, né? São prescritíveis. Que é o caso do Joãozinho aí do acidente, ato ilícito comum, né? De dano ao erário. Beleza, tranquilo. Ok. Então, vamos para o 37, parágrafo 6º. Olha o que o 37, parágrafo 6º nos ensina. O 37, parágrafo 6º é um artigo que envolve o princípio da impessoalidade, a teoria do órgão. Envolve a teoria do órgão. O princípio da impessoalidade e a teoria do órgão. Lembra? O princípio da impessoalidade se divide em 3 aspectos. O aspecto da teoria do órgão, né? O aspecto da vedação ao nepotismo e o aspecto da vedação a represálias. A responsabilidade civil do Estado refere-se ao aspecto da teoria do órgão. Então, a responsabilidade civil do Estado, ela tem como fundamento o princípio da impessoalidade, especificamente no seu aspecto da teoria do órgão. Porque é o seguinte, a autoridade pública, o agente público, ele pratica ato em nome do poder público. Tá bom? Então, se ele pratica um ato em nome do poder público, o ato é do poder público. Se esse ato eventualmente causar um prejuízo a uma vítima, por exemplo, quem tem que responder é o poder público. Então, a vítima tem que entrar com uma ação contra o poder público. Ok? Simples assim. Isso é o que está previsto no artigo 37, parágrafo 6º, responsabilidade civil objetiva. Então, o 37, parágrafo 6º, ele se divide em dois tipos de ações judiciais. Primeiro, existe uma ação judicial da vítima contra o poder público. Tá? E segundo, existe uma ação judicial do poder público contra o agente público que causou o dano. Tá? Então, vamos supor aqui um exemplo. Vamos colocar um exemplo aqui. Ó. A ação da vítima contra o agente público. Vamos supor que o João é um agente público, tá? E o chefe dele pediu para ele, sair de um setor e ir para outro setor que fica em outro bairro com o carro da repartição, para pegar alguns materiais de expediente nesse outro setor e trazer para o setor dele. O chefe pediu esse favor. Aí o João vai, pega um trânsito lá, anda 5 km para pegar os materiais. Na volta,
João acaba se envolvendo num acidente de trânsito, causando um prejuízo para Pedro, né? Para Pedro, que é a vítima. O Pedro é uma vítima no acidente. João bate no carro de Pedro, causando um prejuízo aí de 10 mil reais para Pedro. Perceba que João estava no exercício das suas funções, no exercício da qualidade de agente público. João causou um prejuízo para Pedro em nome do Estado. Então, na verdade, quem causou prejuízo para Pedro foi o Estado do Amazonas. O Estado do Amazonas. Foi o Estado, foi o poder público. Que, no caso, poderia ser um servidor estadual do Amazonas, seria o Estado do Amazonas. Tá? Então, assim, Pedro é a vítima? Beleza. Pedro vai querer receber os 10 mil de prejuízo? Vai. Pedro vai ter que entrar com uma ação contra o Estado do Amazonas, porque aquele prejuízo foi causado por um ato do Estado do Amazonas. Porque o João estava praticando um ato em nome do Estado do Amazonas, aí no exemplo. Vamos supor que esse servidor fosse um servidor do Tribunal do Amazonas, né? Um exemplo. Beleza, o João causou um prejuízo em nome do Estado, então o Estado tem que responder. Aí a vítima, Pedro, vai entrar com uma ação contra o Estado, e o Estado vai ter que pagar os 10 mil reais para a vítima, para Pedro, tá bom? Então aqui, ó, a vítima vai ter que provar o quê? A vítima vai ter que provar que houve a conduta, que João bateu no carro dele, o Pedro vai ter que provar que João bateu no carro dele, tipo assim, vai ter que provar que aconteceu o acidente, né? Pedro vai ter que provar que teve um dano de 10 mil reais, por exemplo, Pedro vai ter que pegar a nota fiscal lá da oficina que consertou o carro dele e dizer, ó, o prejuízo aqui foi de 10 mil reais, tive que pagar 10 mil reais. Então, vai ter que comprovar o dano e vai ter que comprovar o nexo causal, vai ter que comprovar que aquele dano sofrido somente existiu, né? Pedro somente teve que pagar os 10 mil reais por causa daquele acidente. Porque se não tivesse acontecido aquele acidente, Pedro não teria que gastar 10 mil reais. Isso é o nexo causal. O nexo causal é o vínculo que liga a conduta e o dano. A conduta de João causou o dano no carro de Pedro. Então, o nexo causal é o vínculo entre a conduta e o dano. Tá beleza? Ok. Então perceba que Pedro não precisa provar que João agiu com dolo, com vontade, né? Que João quis bater no carro de Pedro, não precisa provar isso. Não é necessário provar isso. Pedro não precisa provar que João teve culpa, não precisa provar que João agiu de forma culposa para causar aqueles prejuízos. Não precisa provar isso, não. Basta provar que João é um servidor que se envolveu nesse acidente e o acidente foi causado pelo João e esse acidente gerou prejuízo para Pedro. Basta provar isso. Ou seja, o Pedro tem que provar a conduta de João, né, a conduta do Estado, tem que provar o dano sofrido e tem que provar o nexo. Ou seja, tem que provar que o dano só aconteceu por causa da conduta do Estado, da conduta do João do Estado, né? Beleza? Então, esse caso aqui, a ação da vítima contra o poder público, é um caso típico de responsabilidade civil objetiva do Estado. Por quê? Por que é objetiva? Porque não precisa provar culpa nem dolo. Não precisa provar culpa nem dolo. Basta provar o dano e a conduta e o nexo. Simples assim. Tá bom? Então, grave. Responsabilidade civil objetiva, basta provar o dano, a conduta, o nexo causal, não precisa provar culpa, não precisa provar dolo. Responsabilidade civil objetiva. É o exemplo aí da ação de Pedro contra o Estado. Aí o Estado vai ter que pagar os 10 mil reais para Pedro. Simples assim. Beleza? Ok. Agora, e Pedro? Como é que fica... E João, que é o servidor do Tribunal do Amazonas, no caso, do exemplo? Como é que fica a situação de João, doutores? A situação de João é um pouco mais complicada, né? A situação de João é a seguinte: o Estado do Amazonas pode ingressar com uma ação contra João
contra o agente público causador dos danos? Pode. Só que o Estado, ele tem que provar que João agiu com culpa ou que João agiu com dolo. Ok? Ou seja, o Estado tem que provar que aquela conduta de João foi uma conduta ilícita porque João quis cometer aquilo. Era a vontade de João. Tá bom? Então, assim, exemplo. João, ele estava dirigindo, aí ele viu o carro de Pedro, aí ele falou, ó, eu vou bater o carro de Pedro, vou bater no carro de Pedro porque eu quero bater, quero causar prejuízo para aquele Pedro ali. Perceba que aí tem dolo, beleza? Aí tem dolo. Aí o João vai ter que devolver, vai ter que pagar 10 mil reais pro Estado, tá bom? Vai ter que pagar 10 mil reais. Agora vamos supor, João está dirigindo o carro, só que o Estado não tinha feito manutenção no carro, não tinha verificado os freios, não fez nenhum reparo, nenhuma manutenção no carro. E o carro estava com um defeito no freio. Então, não era culpa de João, não era dolo de João. Aí João estava no trânsito aqui, ó, no trânsito. Aí tinha que parar no sinal, e só que ele foi frear e o freio não funcionou. E aí o que aconteceu? O carro de João bateu no carro de Pedro. Não foi dolo de João, não foi culpa de João. Então, o João tem que pagar 10 mil reais para o Estado, porque o Estado pagou os 10 mil reais para Pedro? Não, doutor. Porque João não agiu com culpa, João não agiu com dolo, tá bom? João não quis bater em Pedro e João não teve culpa quando bateu em Pedro porque era um defeito do carro, tá beleza? Ok? Então, assim, a ação, o nome disso aqui é ação regressiva, tá? A ação do poder público contra o agente público é uma ação regressiva. Na ação regressiva, o poder público tem que provar a conduta, tem que provar o dano, tem que provar o nexo. Igualzinho ocorre na ação da vítima. Só que o poder público tem que provar o dolo ou a culpa do agente. Ok? É aí que está uma diferença entre a ação regressiva e a ação originária. Tá bom? O poder público tem que provar a culpa, tem que provar o dolo. Por isso, a responsabilidade do agente público não é uma responsabilidade civil objetiva. É uma responsabilidade civil subjetiva, porque depende do dolo ou da culpa. Tá ok? Então, a responsabilidade civil do poder público é uma responsabilidade civil objetiva, porque não precisa de dolo, não precisa de culpa. Enquanto que a responsabilidade civil do agente público é uma responsabilidade civil subjetiva, porque depende de dolo ou de culpa. Tá beleza? Ok? Então, assim, responsabilidade civil do poder público perante a vítima é objetiva. Responsabilidade civil do agente público perante o poder público em ação regressiva é uma responsabilidade que depende de culpa ou depende de dolo. Tá beleza? Então, eu vou até fazer o seguinte. Eu vou colocar aqui, aqui ó, bem aqui, parênteses, ó, ação regressiva, tá bom? Para ficar mais claro. E aqui eu vou colocar ação de indenização, tá bom? A ação de indenização é uma ação da vítima contra o Estado. A ação regressiva é uma ação do Estado contra o causador do dano, o agente público. Tá beleza? Tranquilo. Então, vamos fazer o seguinte, para finalizar aqui, vamos colocar um exemplo aqui no nosso material. Ó, vou colocar um exemplo aqui bem didático. Ó, João é agente público do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas. Tá, beleza. João João causa um acidente com prejuízos, um acidente de trânsito com prejuízos
financeiros de R$10.000 para Pedro, né? Então aqui, ó, tem o dano e tem a conduta. O dano e a conduta e o nexo, porque o prejuízo, o dano aconteceu por causa da conduta de João, tá bom? João, o acidente ocorreu porque João quis prejudicar Pedro, beleza? Quis prejudicar Pedro. Dolo, ou seja, é um dolo. Ou porque João estava desatento no dirigindo e olhando o celular. Culpa, beleza? Então, ó, perceba, o acidente só aconteceu porque João quis causar um prejuízo para Pedro. Dolo. Ou então, João não quis causar o prejuízo, não era a vontade dele. João estava olhando o celular aqui, ó, dirigindo e olhando o celular. Tá, dirigindo e olhando o celular. Tá, você quer dirigindo e olhando o celular. Pegou o celular aqui e ficou olhando o celular aqui, olhando. Dirigindo e olhando o celular, dirigindo e olhando o celular. Aí, ele poderia usar o celular quando estava dirigindo? Não poderia. Ele usou por negligência dele. Ele agiu com culpa. Ele não queria causar um acidente, mas foi culpa dele, porque ele estava olhando o celular. Beleza? Então, João causou um acidente por culpa dele. Beleza? Isso aí é um exemplo clássico de culpa. Ok. Então é o seguinte. Pedro ingressou com a ação de indenização contra o Estado, contra o poder público. Beleza? E o poder público pagou a quantia a Pedro. Simples assim. Isso aqui é um exemplo de responsabilidade civil do Estado. Um exemplo de responsabilidade civil do Estado. Está correto. Beleza? Corretíssimo. Agora vamos colocar um outro exemplo aqui para você entender. Ó. Outro exemplo. João é agente público do tribunal. João causa um acidente de trânsito com prejuízo financeiro de R$10.000 para Pedro. O acidente ocorreu porque o poder público não manteve o carro, porque o carro não tinha o funcionamento correto dos freios por falta de manutenção pelo Estado, pelo poder público. Aqui, sem dolo, sem culpa de João. Beleza? Ok? Estou indo bem devagar para tentar explicar. Então, assim, João é um agente público do tribunal, mesma coisa. João causa um acidente de trânsito com prejuízos financeiros de R$10.000 a Pedro. Nosso tempo está esgotando. O acidente ocorreu porque o carro não tinha o funcionamento dos freios funcionando de forma correta. Não tinha um funcionamento correto dos freios. Mas não tinha esse funcionamento correto porque o Estado não fez a manutenção certa nos freios, não reparou os freios. Ou seja, não teve culpa de João, não teve dolo de João. Tá bom? Ok. Vou fazer o seguinte, eu vou mudar aqui, ó, vou colocar aqui Maria não, vou colocar aqui Gustavo, tá? Gustavo é agente público, Gustavo causa um acidente, causando prejuízo para Pedro, colocar Pedro como Carlos, para Carlos, tá bom? Beleza. Aí vem, continua aqui e tal, não teve culpa de Gustavo, ok. Carlos ingressou com a ação de indenização contra o poder público. O poder público pagou a quantia a Gustavo. Correto, tá correto. Então aqui, perceba
que o João é um agente público e ele agiu com dolo ou ele agiu com culpa e causou um prejuízo para Pedro. Pedro entrou com ação contra o Estado teve que pagar 10 mil reais para Pedro. Beleza, responsabilidade civil objetiva. Por quê? Porque o João praticou ato em nome do poder público. O outro exemplo, Gustavo, ele é servidor também do tribunal, ele se envolveu num acidente, causou um prejuízo para Carlos, ok? Só que o acidente não foi nem culpa nem dolo de Gustavo. Aí o que acontece? Carlos entrou com ação contra o Estado pagou a indenização de 10 mil reais para Carlos. Beleza? Ok, então Carlos entrou com ação contra o Estado pagou a indenização para Carlos de 10 mil reais, porque foi o prejuízo causado por Carlos. Beleza, tranquilo. Agora eu vou pegar esses dois exemplos e vou colocar, isso aqui ó, é a ação da vítima contra o poder público. Agora vamos à ação do poder público contra o agente público, que é a ação regressiva. Vamos colocar o mesmo exemplo aqui, ó. Mesmo exemplo. No caso de João, o Estado pode receber os 10 mil reais de volta de João? Pode. Olha aqui, ó. Poder público, vou colocar aqui, poder público ingressou com ação regressiva contra João e recebeu os 10 mil reais. Os 10 mil reais de volta. Tá correto. Tá beleza? Então, no caso de João, porque houve dolo ou porque houve culpa de João, o Estado vai poder receber em ação regressiva os 10 mil de volta. O João vai ter que pagar os 10 mil de volta. Só que, perceba que, mesmo tendo dolo ou culpa, o que acontece? O Pedro, que é a vítima, vai receber do Estado, o Estado paga a vítima, depois o Estado vai cobrar em ação regressiva contra João. E aí João vai ter que pagar, porque houve dolo, porque houve culpa, né? O Estado vai provar que houve dolo, vai provar que houve culpa, e aí João vai ter que pagar. Ok. Agora, o exemplo do Gustavo. O Gustavo não teve culpa. Gustavo é um agente público do tribunal, não teve culpa nenhuma. Causou um prejuízo de 10 mil para Carlos, mas Gustavo não teve culpa. O que vai acontecer aqui? Poder público pagou a quantia a Gustavo de 10 mil reais, tá bom? Aí o poder público não poderá receber nada de Gustavo. Porque não teve culpa, não teve dolo. Gustavo não teve culpa, não teve dolo. Beleza? Então, assim, com esses dois exemplos assim, que eu inventei na hora aqui da aula, espero que você tenha entendido a responsabilidade civil objetiva e a ação regressiva, que são coisas diferentes. Agora eu vou ler o 37, parágrafo 6º, para finalizar o bloco e para encerrar aqui nossa conversa. As pessoas jurídicas de direito público e as pessoas jurídicas de direito privado, prestadoras de serviços públicos, responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou nos casos de culpa. Então, preste atenção. Essa primeira parte é a ação de indenização da vítima contra o Estado. O Estado tem que pagar. Responsabilidade civil objetiva. Essa parte final aqui, é a ação regressiva do Estado contra o agente causador do dano, do Estado contra o agente público, né? Que aí tem que provar dolo ou tem que provar culpa. Tá bom? Então, assim eu encerro o nosso bloco. Daqui a pouco a gente volta para continuar falando. Lembrando que esse é o bloco número 6, né, encerramento aqui da aula 5. Infelizmente, a gente ainda não terminou o artigo 37. O artigo 37 tem 12 parágrafos. Nós estamos no parágrafo 6º. Então, vou encerrar a aula 5, né, esse bloco derradeiro. Encerro a aula 5. Depois eu volto, mais tarde eu volto com a aula 6, trazendo uma conversa, umas informações aí em uma conversa eficiente para a prova. Falarei aí do parágrafo 7º, parágrafo 8º, até o parágrafo 12, se possível, tá bom? Então, encerro aqui, daqui a pouco a gente volta
para continuar falando sobre a administração pública na Constituição Federal. Ok? Um abraço, até logo.